A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 1, do versículo 18 a 23. Naquele tempo, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Hoje, essa data de 8 de setembro, é uma data festiva para a igreja, porque nós celebramos mais uma comemoração da Virgem Maria, e desta vez é o aniversário do seu nascimento. Então, festa da Natividade de Nossa Senhora. E para ajudar, eu vou ler aqui para vocês a origem da menina de Nazaré. Está no 2º capítulo do livro do Padre João Carlos Almeida, Padre Joãozinho, que é da congregação de Padre Zezinho. Foi a tese dele, de doutorado em Mariologia, e ele escreveu A Verdadeira História da Virgem Maria, um romance histórico na voz da Mãe de Deus. Por isso que começa assim: meu filho, quero lhe contar um pouco da minha verdadeira história. Tudo começou cerca de 15 anos antes do nascimento de Jesus. Para Deus, todos estão vivos, não existem mortos. Desde que o Verbo tocou minha carne, naquele dia em Nazaré, o mundo todo ficou grávido de Deus. Meu pai se chamava Joaquim, era um judeu piedoso, descendente da tribo de Judá, e muito bem de vida. Casou-se com minha mãe, Ana, filha de Acar, quando ela tinha 20 anos. Mas uma coisa terrível aconteceu. Ela já estava com 40 anos e eles ainda não haviam tido a graça de um filho. Meu pai preferiu se afastar temporariamente de minha mãe e ir morar no deserto, onde fazia penitência. Ficou por lá 40 dias em profunda oração, sem comer nem beber. A oração era o seu alimento. Tomou o firme propósito de não voltar para casa enquanto Deus não manifestasse a ele seu propósito com toda aquela situação. Em casa, minha mãe chorava e sentia saudade de seu amado. Aos poucos, o pranto foi se transformando em prece. Tudo era motivo de oração. Certo dia, ao avistar um ninho de passarinhos com seus filhotes, ela pediu a Deus o dom de gerar uma criança no seu ventre. Prometeu consagrá-la no templo. Era uma promessa muito radical, pois teria de ser cumprida entregando o filho ou a filha para ser educado no templo. Após essa oração e promessa, um anjo lhe apareceu e disse que Deus ouvira o seu clamor e que ela daria à luz uma criança da qual o mundo todo, em todos os tempos, ouviria falar de geração em geração. O mesmo anjo visitou meu pai no deserto e lhe revelou a promessa da gravidez.
Quando ele saiu para o deserto, minha mãe já estava grávida, mas os dois não sabiam. Hoje entendo a maravilha do momento em que fui concebida pela união fecunda e santa de meus pais e fui preservada da mancha do pecado original. Não era um simples privilégio. Deveria ter o coração sem amarras para poder desamarrar com meu sim o nó que Eva amarrou com seu não. Só entende o amor amado. Completou-se o tempo e minha mãe deu a luz. Logo que nasci, ela perguntou à parteira se era menino ou menina. Ela respondeu, uma filha. Foi imensa a felicidade de meus pais. Eles compreenderam o que está prescrito na lei. E após o tempo de purificação pelo parto, minha mãe começou a me amamentar e eles escolheram para mim o nome de Maria. Meu aniversário é celebrado todos os anos, desde os tempos mais remotos, no dia 8 de setembro. Quando completei 3 anos de idade, o coração de minha mãe estava apertado, mas sabia que era preciso cumprir a promessa. Ao chegar, subi rapidamente os 15 degraus. Permaneci 9 anos no templo, dos 3 anos aos 12. Depois era a hora do trabalho, em geral, tecelagem. A oração era uma escola que me alfabetizava e ensinava tudo o que futuramente poderia ensinar para meu filho. Então, depois desse pequeno relato que foi do Padre Joãozinho, eu tenho também aqui no livro de Padre Campos que ele escreveu agora, Valei-me Nossa Senhora, ele diz assim: desde o século XVII, a Igreja celebra oficialmente a Natividade de Maria. No Oriente, a festa é mais antiga e remonta aos primórdios do cristianismo. Celebrando o nascimento da Mãe de Deus, a festividade visa lembrar a preparação ao caminho da salvação, que começou com a bênção ao casal Joaquim e Ana, genitores de Nossa Senhora. A festa originou-se da dedicação da Basílica de Sant'Anna, construída no século V na Palestina. Reza a tradição oriental que o local da Basílica, perto do Templo de Jerusalém, era o lugar exato da casa de Joaquim e Ana, pais de Maria. Nós já tivemos a felicidade de nos encontrarmos lá, eu também. Esta festa foi introduzida em Roma pelo Papa Oriental Ségio, pelo ano de 687, pelos fins do século VII. A Bíblia não faz referência ao nascimento da mãe de Jesus. Longínquos descendentes de Davi, Joaquim e Ana, judeus piedosos que viveram em Jerusalém, já eram idosos. A Natividade de Maria já era muito venerada no Oriente e do mundo ocidental. Foi várias vezes representada, principalmente na Itália, do Renascimento, no final da Idade Média, em pinturas e esculturas, que pedagogicamente funcionavam como uma excelente catequese a partir da inspiração dos artistas nas fontes bíblicas. No Brasil, poucas igrejas foram dedicadas à Natividade de Nossa Senhora. Mas, no entanto, no início da colonização do Rio Grande do Sul, os jesuítas fundaram no território das missões, isso em 1633, a redução denominada Natividade de Nossa Senhora, uma das mais notáveis pelo seu rápido desenvolvimento, atacada pelos bandeirantes no final do século XVI. Ela foi destruída e seus membros se dispersaram por completo. Então vejamos, tudo isso eu fiz questão de ler, porque para nós fica aí a curiosidade de vocês comprarem os 2 livros, não é? A Verdadeira História de Maria, de Padre Joãozinho, e Valei-me Nossa Senhora, de Padre Campos. E agora rezemos a oração da festa da Natividade. Abri, ó Deus, os vossos servos e servas, os tesouros da vossa graça, e assim como a maternidade de Maria foi a aurora da salvação, a festa do seu nascimento aumente em nós a vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 1, do versículo 18 a 23.
Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.